Olá pessoal do YouTube, olá alunos, aqui é o professor André Wagner de Física. Hoje trazendo mais uma aula para o nosso canal do YouTube a pedido de alguns alunos. Eu vou falar um pouco de eletrodinâmica, tá? Então hoje a gente vai começar o tópico eletrodinâmica e vamos ver algumas aulas de eletrodinâmica, depois algumas aulas de exercício, tá? E vamos seguir adiante. Bom, eletrodinâmica estuda as cargas em movimento. Quando eu tenho cargas em movimento, eu lembro de corrente elétrica, né? Então, corrente elétrica é representada com a letra I. E o que seria uma corrente elétrica? Seria um movimento ordenado de cargas. No caso, o elétron tem carga, né? Então, quando os elétrons se movimentam de maneira ordenada, eu tenho uma corrente elétrica. Aqui eu tenho dois fios aqui, ó. Um que está solto e os elétrons desse fio, né, as partículas carregadas desse fio, estão com um movimento aqui caótico para tudo que é lado. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho corrente elétrica. A minha corrente elétrica é zero, porque eu tenho um movimento caótico, não tenho um movimento ordenado. Então, quando eu tenho um fio que não está ligado a nada, esse fio não vai me dar choque, o fio está solto. Se eu pegar um fio solto em cima de uma mesa, as partículas, né, os átomos que estão nele, que tem cargas, esses átomos, né, que ele se encontra neutro, tem mesmo de elétrons, mesmo de próton, esses elétrons eles estão em movimento caótico. Tá? Não está ordenado, não tem corrente, a corrente é zero. Agora, se eu pegar esse fio e ligar ele em uma bateria, por exemplo, numa pilha, numa tomada, eu vou dar a ele uma diferença de potencial, que é o polo positivo e o polo negativo, que é a tensão que a gente conhece, a voltagem que a gente conhece da nossa rede de luz, tá? A tensão, a voltagem de uma bateria, 12 volts, de uma pilha, 1,5 volts. Se eu der a esse fio aqui uma diferença de potencial, eu dou condições a ele de ter uma corrente. Diferença de potencial porque o polo positivo, né? A gente viu na outra aula do canal que o polo positivo tem potencial maior que o polo negativo, tá? E esse polo positivo aqui, ó, ele tem um campo elétrico de afastamento dele e de aproximação do negativo. Então por isso que tem um campo elétrico para lá, ó. Então eu estou querendo dizer que aqui tem um positivo e aqui tem o negativo. A gente lembra das outras aulas que o campo elétrico é de afastamento do positivo e de aproximação do negativo. Consequência disso, aqui eu tenho elétrons. E esses elétrons estão se movendo, tá, de maneira ordenada, porque esse polo positivo está atraindo os elétrons e esse aqui está repelindo. E esses elétrons vão se mover de maneira ordenada, dando origem a uma corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? É um movimento ordenado, tá, de cargas de elétrons devido a uma DDP. Onde é que eu coloquei aqui? Diferença de potencial. É uma palavrinha chata de lembrar. DDP é diferença de potencial que a gente conhece no dia a dia como tensão. Como aqui, ó, a gente conhece no nosso dia a dia como tensão, que é representada pela letra U, que é o volt, né? Então a unidade de tensão, que a gente estudou lá em potencial elétrico, é o volt, tá? Então assim, ó, importante, tem que lembrar isso. Só existe corrente elétrica na presença de uma diferença de potencial, DDP. Tá? Ou tensão, ou voltagem, que é o que a gente sabe no nosso dia. Então essas três palavras, DDP, tensão ou voltagem, querem dizer a mesma coisa, só são ditas de maneira diferente, tá? Então assim, ó, então eu só tenho tensão se eu tiver um polo positivo e negativo, só tenho voltagem se tiver um polo negativo e negativo, um polo positivo e outro negativo, perdão. Então aqui eu tenho uma corrente no sentido real, ó. A corrente está no sentido real, aqui eu não tenho corrente porque não tem tensão, os elétrons estão se movendo desorganizados, estão de maneira caótica, movimento caótico, perdido, não tem orientação, tá? Existe as correntes, ela pode ser eletrônica ou iônica, né? Muita gente não fala disso. A eletrônica é quando ocorre no fio, tá? E ocorre pelo movimento de cargas, no caso os elétrons. Os elétrons se movem, tá, dentro de um fio. E eu tenho uma corrente eletrônica. Essa corrente eletrônica, né, ela vai estar nesse sentido aqui, contrário ao movimento, ao campo elétrico aqui. A corrente elétrica real, ela é sempre contrária ao campo elétrico. O campo elétrico é de afastamento da carga positiva e da aproximação da negativa. E esse campo elétrico aqui, tá, essa força elétrica aqui, vai dar origem a um potencial elétrico aqui, que vai dar origem a uma diferença de potencial, tá, que vai dar origem a essa corrente. Então só existe corrente elétrica na presença de uma DDP. Então corrente eletrônica é aquela que é nos fios, tá? As correntes que a gente conhece. Agora a corrente iônica é aquela que eu tenho em soluções, tá?
nas lâmpadas fluorescentes, em soluções químicas, tá? Se eu colocar dentro de uma solução química lá no ácido, por exemplo, assim, uma placa positiva aqui e outra negativa aqui, eu ligar essa placa, uma bateria com polo positivo e outro negativo, ou uma tomada, ou uma pilha, tá? E colocar aqui, eu vou ter movimentos, só que não vai ser de elétrons. Eu chamo essas cargas aqui de íons. Eu vou ter movimento de íons dentro desse gás ou dessa solução química, tá? Esse movimento de íons vai dar corrente elétrica. Daí esses íons eles podem ser negativos ou positivos. Tá? Então, em soluções, em gases, os elétrons e os prótons, os elétrons e as cargas positivas podem se mover. Então, ocorre em soluções ou em gases pelo deslocamento de íons. Íons são cargas positivas e cargas negativas. São pequenas partículas que se movimentam dentro de um gás ou dentro de uma solução química, um ácido, por exemplo. Tá? Então, é só lembrar, né? Corrente eletrônica ocorre nos fios. Corrente iônica ocorre em gases ou em soluções químicas, ácidos ou alguma coisa assim, tá? Sentido da corrente, aqui é chatinho, entendeu? Sentido da corrente, ela pode ser real ou convencional, tá? Assim, ó, o sentido real da corrente, ela já está dizendo, real, é sentido contrário ao campo elétrico, vai do negativo para o positivo, vai do polo negativo para o positivo, é o sentido real. É o sentido contrário ao campo elétrico, tá? Porque os elétrons eles são atraídos pelo polo positivo. O sentido real da corrente é sempre do negativo para o positivo. Agora, o sentido convencional, que se convenciona às vezes o sentido da corrente por causa do campo elétrico, por causa do sentido do campo elétrico, em algumas contas, alguns fechamentos de contas lá da física, tá? Se convenciona a corrente como sendo convencional, aquela corrente no sentido do campo elétrico. E para a corrente ser no sentido do campo elétrico, só para a gente entender aqui, seria o movimento dos prótons, se os prótons se movimentassem nesse fio aqui. Então assim, o movimento dos prótons é de afastamento do positivo e de aproximação de quem? Do negativo. É o mesmo sentido do campo elétrico. Lembra lá que a carga teste, tá? Ela se afasta da carga positiva e se aproxima da carga negativa. Então a carga teste, que é uma carga sempre positiva, dá o sentido, tá? Dá o sentido do campo elétrico, que é de afastamento de uma carga positiva e de aproximação de uma carga negativa. A corrente convencional, vocês têm que lembrar que eles pedem para marcar lá a resposta correta. Então a corrente convencional, ela está sempre no sentido do campo elétrico. Ela está no sentido do campo elétrico, de afastamento de uma carga positiva e de aproximação de uma carga negativa, ó. Ela está de afastamento de um polo positivo e de aproximação de um polo negativo. Já o sentido real da corrente é o contrário do campo elétrico. Está de aproximação, as carguinhas estão se aproximando do polo positivo aqui, ó. Estão indo do negativo para o positivo. Já o sentido convencional é aquele sentido dado pelo movimento dos prótons, não dos elétrons. Aí tem vários jeitos de gravar. Então, é interessante saber que o sentido convencional, tá, é o mesmo sentido do campo elétrico. E o sentido real é o sentido contrário do campo elétrico, ó. Real é contrário do campo elétrico. E convencional é no mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Bom, intensidade da corrente elétrica. Bom, eu tenho um fio, eu marco uma área transversal aqui nesse fio, né? Marco uma área transversal aqui nesse fio e vou descobrir a quantidade de carga que passa aqui pelo tempo, né? No caso, vou contar a quantidade, posso contar a quantidade de cargas que passa aqui pelo tempo. No caso, o aparelho aqui que é medir a corrente elétrica seria o amperímetro, que todo mundo sabe, o amperímetro, que mede corrente elétrica, tá? E para mim saber, lembra dessa equação lá na parte de cargas elétricas? Para mim calcular a carga elétrica de um corpo, eu pego o número de elétrons, tá? Que está faltando o excesso desse corpo e multiplico pela carga elementar. No caso aqui eu vou pegar o número de elétrons que passa nessa área transversal aqui e vou multiplicar pela carga elementar, que é a carga de cada elétron. Cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então assim, eu vou pegar esse número de elétrons que passou aqui, multiplicar pela carga elementar e sabendo a quantidade de cargas que passa aqui, né, contando elas e multiplicando pela carga de cada uma, né, se eu conseguir contar nessa área transversal aqui, conseguir descobrir a quantidade de cargas que passou aqui, né, que é o N,
e eu multiplicar pelo valor de cada carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? E dividir pelo tempo, eu vou saber o valor da corrente elétrica. Então, corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo. É a quantidade de carga pelo tempo. E aí, dessa equação aqui, eu posso chegar em outras equações, né, Luiz? Se eu quiser eu montar um triângulo, se eu quiser eu passo o tempo para lá, ó, e também posso calcular a quantidade de carga fazendo o quê? Corrente vezes o tempo. Também posso pegar e calcular o tempo que as cargas levam para passar ali, dividindo a quantidade de carga pela corrente, né? Então, dessa equação eu consigo achar outras. Tem gente que faz o famoso triângulo aqui, ó. O triângulozinho assim, ó. Tá? O pessoal coloca quantidade de carga aqui em cima, corrente e tempo aqui. Quando eu quero calcular a quantidade de carga, eu tapo ela, fica o quê? Corrente vezes o tempo. Corrente vezes o tempo. Quando eu quero calcular a corrente, eu tapo ela, fica a carga pelo tempo. Quando eu quero calcular o tempo, eu tapo ela, fica a carga pela corrente. É o mesmo triângulo lá do Deus de tudo, lá que o pessoal coloca no primeiro ano. Bota D aqui, velocidade e tempo. Quando eu quero calcular a velocidade, eu tapo aqui, fica a distância pelo tempo. Mesma coisa, só para ajudar a gravar. Tá? A unidade de corrente é o ampere. Então, se eu quero saber lá quanto de corrente entra no meu celular, quanto de corrente entra no meu aparelho de TV, tá? Vai estar em ampere. Mas às vezes vai estar em microampere ou miliampere. Miliampere é 1 vezes 10 a menos 3, ou seja, é uma corrente muito pequena, que é 1 vezes 10 a menos 3 é 0,001. Ou micro é uzinho, que é uma letra grega, que vale 10 a menos 3, 10 a menos 6. Toda vez que tiver micro, esse uzinho, eu troco ele por 10 a menos 6. Aí seria um número muito pequeno, 0,0000001, tem 6 zeros, tá? Antes de chegar no 1, um número muito pequeno. Então se coloca, em vez de escrever 0,0000001, coloca micro no lugar do 10 a menos 6. Tá? Só para deixar mais difícil, né? É só para complicar. Então, ampere é coulomb por segundo. Por que coulomb por segundo? Coulomb é unidade de carga e segundo unidade de tempo. Tá? Então tem que estar... Para dar ampere tem que ser coulomb por segundo. Senão não dá ampere. Não pode ser coulomb por hora. Senão não dá ampere. Então quer dizer, quando eu tiver exercícios de física que tiver em hora, eu vou ter que passar para segundo. Se tiver em minuto, eu vou ter que passar para segundo. Eu sei que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, então eu vou ter que fazer 60 vezes 60 vezes 60. Dá 3.600 segundos, uma hora. Aí vocês vão ter que fazer as continhas de vocês. Tá? Então, a coisa mais importante dessa aula, que só existe corrente elétrica na presença de uma DDP, ou seja, um polo positivo e um polo negativo. Se por acaso eu cortar esse fio aqui, ó, desorganiza tudo os elétrons. Acabou a corrente, termina a corrente. Se eu cortar o fio, o que acontece? Eu termino com o contato do positivo com o negativo. Se eu cortar, todo mundo sabe, se eu pegar e cortar o fio, desliga o aparelho lá que eu tô olhando TV, que eu tô escutando uma música, porque acaba a corrente. Então, se eu cortar o fio, eu vou tirar o contato do positivo com o negativo. O positivo aqui não vai ter mais contato com o negativo. Eu não vou ter o quê? Diferença de potencial e não vai ter corrente elétrica. Então, só existe corrente elétrica na presença de uma DDP, que é a mesma coisa que tensão, que é a mesma coisa que voltagem. Tá? E corrente elétrica é um movimento ordenado. Aqui não tem tensão, não tem corrente. Os elétrons estão perdidos. Tá? Aí eu trouxe um exemplo aqui. Um relâmpago, faltou um acento aqui. Um relâmpago de duração 10 a menos 4 segundos. Isso é uma questão que pode cair numa prova de Enem de vocês, né? Porque no Brasil cai muito raio, muita descarga elétrica. Tá? Então vamos pensar assim. Tem um raio, né? Quando tem um relâmpago, geralmente tem uma descarga elétrica, né? Se tem uma descarga elétrica, uma certa quantidade de carga chega até a Terra. E essa quantidade de carga tiver um movimento ordenado, né? Que é uma diferença de potencial entre a Terra e a nuvem lá, tá? Essa diferença de potencial, dependendo da umidade, da situação, eu posso ter uma descarga elétrica, um raio. Está dizendo que quando esse relâmpago, vamos tentar desenhar o relâmpago aqui, meu Deus, como é que eu vou desenhar um relâmpago? Mas é triste, cara, você tem um relâmpago aqui, o tempo que aconteceu esse relâmpago, que eu consegui enxergar ele, foi 10 na menos 4 segundos, ou seja,
1 vezes 10 na menos 4 segundo. Quando não tem nada aqui na frente da potência é porque é 1, né? 1 vezes 10 é 10. Ah, o que mais está dizendo ali? Deixa eu pegar a tampa aqui da minha caneta. Descem para a Terra, em média, 2 vezes 10 dá 19 elétrons. Está dando um número de elétrons que desce em média um número de 2, não está falando o número, descem para a Terra, em média, 2 vezes 10 dá 19. 2 vezes 10 dá 19 o quê? Elétrons. Tá? Então é o número de cargas que está descendo. Sendo a carga elementar, o E, sendo essa carga elementar 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, entendeu a carga elementar, aquela, entendeu essa aqui, ó, entendeu o valor dela, entendeu o número de elétrons. E a pergunta é, qual a intensidade da corrente elétrica que chega à Terra? Qual é a intensidade da corrente em ampere, né, que chega à Terra? Tá, quando que é corrente, como é que a gente calcula a corrente? É a quantidade de carga dividida pelo tempo. Quais as coisas que eu tenho aí, Guri? O tempo eu tenho. Tá lá. E a quantidade de carga? Não tem a quantidade de carga. Mas eu posso calcular a quantidade de carga. De que jeito que a gente calcula a quantidade de carga? A quantidade de carga vai ser o número de elétrons que desceu, vezes a carga elementar. Essa quantidade de carga vai ser o número que é quanto? Que é 2 vezes 10 na 19, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? Então assim, ó, aqui eu tenho uma multiplicação de potência, ou seja, eu multiplico os números, vou fazer 2 vezes 1,6, que vai ser 3,2. E 10 a 19 e 10 a menos 19, eu somo os expoentes, vai ficar assim, ó, 19 mais menos 19, ó. Na multiplicação de potência, não sei se vocês lembram, a gente soma os expoentes, fica 19 mais com menos 19, ó, fica mais com menos, ó, esse mais com menos fica menos, então fica 19 menos 19. Então vai ficar quanto aqui, ó? Vai ficar assim, ó, 19 menos 19 vai ser 10 no quê? Na zero. E 10 na zero, guris, 10 na zero vale quanto? Vale 1, né? Vale 1 na matemática, vale 1, 10 na zero vale 1. Ah, vale 1, não pode esquecer. Porque todo número na matemática pode ser multiplicado por 10 na zero. Tanto é, ó. Então a nossa carga aqui ficou quanto? 3,2 coulomb. Não está no final ainda. Porque está perguntando a corrente. Vou colocar aqui o 3,2 aqui. E vou colocar o valor da minha corrente, que é quanto lá, ó? Que é 1 vezes 10 na menos 4. Segundo aqui, coulomb em cima. Antes de falar qualquer coisa ali, tomei uma tossezinha, mas acho que não é Covid. Eu peguei uma tosse e não paro mais agora. Ah, é verdade. Não tá me deixando. Assim, pessoal, não sei se vocês lembram como é que, por exemplo assim, como é que a gente passa o número, por exemplo assim, ó, 10.000 para notação científica. O número 10.000, eu posso escrever ele em notação científica. Você sabe que o 10.000 está sendo multiplicado por 10 na zero aqui, ó, e que a vírgula dele está no final, e toda vez que eu desloco a vírgula para a esquerda aqui, ó, toda vez que eu desloco a vírgula para a esquerda aqui, vai aumentar, vou colocar o número de vezes que eu desloquei a vírgula positiva lá em cima, então vai ser quanto a vírgula vai deslocar? 1, 2, 3, 4. Vai ficar quanto? 1,0 vezes 10 na mais 4 lá em cima, ó. Aí vai ficar 10 na 4. Então 1000 é 1 vezes 10 na 4, que é a mesma coisa que eu escrever 1 vezes 10 na 4, que é a mesma coisa que eu escrever 10 na 4, porque 1 vezes 10 na 4 é 10 na 4. Tá? Só para lembrar vocês, se tivesse, por exemplo, assim, o número 25.000 aqui, ó, mais um zero, 250.000, pá, não tem potência aqui, onde é que vai estar a potência agora? Se eu colocar a vírgula aqui, a vírgula está sempre no final, você não enxerga, né? E multiplicando esse número aqui, está o 10 na zero, escondido que não aparece, porque o 10 na zero vale quanto, ó? Vale 1, é a potência desse número, quando aparece potência, que a potência é 10 na zero. Eu faço sempre assim. Aí a vírgula 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar quanto aqui? 2,5. Lembra que o número de vezes que a vírgula deslocou para a esquerda, eu vou somar lá. Então vai ser quanto? 10 na zero vai ficar mais 5 aqui, ó. Então vai ficar vezes 10 na 5.
E se tivesse assim, ó, 0,00006, é um número muito pequeno, não vai aparecer nas contas assim, tem que passar para a notação científica. Esse número aqui está multiplicado pela potência que não precisa aparecer, que é 10 na 0. 10 na 0 é 1. 0,00006 vezes 10 a 0 é 0,0006. Né? Então isso aqui vai ser quanto? Vou trocar a vírgula agora para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou 6 vezes para a direita. O número de vezes que eu desloquei a vírgula para a direita, eu vou acrescentar negativo lá, menos 6. Então vai ficar quanto? 6,0 vezes 10 dá menos 6, ou simplesmente 6 vezes 10 dá menos 6, porque o número de zeros depois da vírgula não vai me interessar. Aqui eu vou ler quanto? Vou ler 6. E aqui eu vou ler 6 também. Tá? Então aqui a gente vai ter muitas... Aí isso aqui, ó, vale micro. Tá? Micro é um número muito pequenininho. Tá? Então às vezes a corrente vem em micro. Só para lembrar vocês como é que passa para a notação científica, que eu não sei como é que vocês andam nisso. Tá? 3,2 dividido por 1 é 3,2. E quando a gente passa a potência para cima, a gente troca o sinal dela. É a regra. Quando a gente passa a potência para cima, a gente troca para cima. E fica o que aqui? 10 na 4. Então a minha corrente ficou 3,2 vezes 10 na 4 ampere. Se fosse tirar isso aqui na notação científica, ficaria assim, ó. Ficaria... A vírgula tem que dar 4 vezes para lá, ó. Ficaria um número bem grande, ó. Ficaria assim, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Ficaria assim. 32.000 ampere. Se fosse tirado da notação científica. Então, um relâmpago, tá? Se a gente consegue enxergar ele só 10 na menos 4 segundos, um número muito pequenininho, né? 10 na menos 4 segundos é 0,00001 segundo. É só nem um piscar dá isso aí. Já desceu uma carga de 3,2 vezes 10 na 4 ampere, tá? De corrente. Então lá, vamos ver um outro exemplinho. Não, agora vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem tipos de corrente, tá? Quais são os tipos de corrente que a gente tem? Tipos de corrente, tá? Corrente, tá? Elétrica, tá? Tipos de corrente elétrica. Corrente elétrica é o I, né? A gente tem assim, ó. Se eu tiver assim, ó, eu posso ter uma... Aqui eu boto corrente em ampere e aqui eu coloco o tempo em segundos. Eu posso ter uma corrente contínua, assim, ó. O que quer dizer isso aqui? Se aqui eu tiver 10 ampere, quando estiver marcando aqui 1 segundo, quando estiver marcando 2 segundos, quando estiver marcando 3 segundos, a minha corrente vai ser, ó, em 1 segundo, quanto que é a corrente? 10 ampere. Em 2 segundos, quanto que é a corrente? 10 ampere. Em 3 segundos, quanto que é a corrente? 10 ampere. Então, o que eu tenho aqui, ó? Nesse exemplo aqui, eu tenho corrente o quê? Contínua. Tá? Tem corrente contínua. Onde é que eu tenho corrente contínua na nossa vida? Em pilhas, né? Nas pilhas, baterias, tá? Nas pilhas, baterias, algumas soluções químicas, eu tenho corrente contínua. Então, às vezes cai em prova do Enem. Marque onde é que tem corrente contínua, onde é que tem corrente alternada. Corrente alternada é que ocorre na nossa casa. Na nossa casa chega a corrente alternada. Mas nas pilhas e nas baterias, eu tenho corrente contínua. É importante saber isso. Corrente contínua, ela não muda, fica sempre igual, contínua. Tá? E aí, se eu tiver um desenho assim, ó. Tá? Se tiver um desenho assim, onde aqui eu tiver corrente, aqui, ó. E aqui eu tiver tempo, e tiver isso aqui, ó. Nesse caso aqui eu tenho uma corrente que está alternando. Uma hora ela é positiva, outra hora é negativa. É a corrente vinda lá das nossas usinas hidrelétricas, das nossas usinas eólicas, das nossas usinas nucleares. Porque como é que funciona? Como é que funciona a corrente lá por indução eletromagnética? Eu tenho lá um grande ímã aqui, né? Eu tenho um grande ímã, um grande ímã aqui. Aqui tem o polo norte, aqui o polo sul. Eu tenho linhas de campo aqui. Eu tenho um campo magnético muito grande aqui. E aqui dentro é colocada uma turbina aqui, ó. Uma bobina. Uma turbina são feitas de várias bobinas. Pensa num laço enrolado. Pensa numa coisa. São várias bobinas aqui que dá origem à turbina. Quando essa espira aqui, que eu chamo aqui, gira aqui, ó, uma hora passam todas as linhas dentro dela e a outra hora não passa nada.
Então quando vai girando aqui, ó, vai girando aqui a espira aqui dentro desse grande ímã, eu vou variando o fluxo magnético dentro dessa espira aqui, e Faraday descobriu que variando a quantidade de linhas dentro da espira aparece corrente. Na hora que aumenta aparece uma corrente positiva, na hora que diminui aparece uma corrente negativa. Então, ó, quando essa espira está girando aqui dentro desse grande ímã aqui, ó, quem faz ela girar, né, aqui tem as pás aqui, né, quem faz ela girar pode ser a água, pode ser o vento, pode ser o vapor de uma usina nuclear, que a água lá que aquece pela algiba nuclear, faz o vapor sair aqui, pode ser o vapor de uma queima de uma usina termoelétrica. Todos os tipos de usina que a gente conhece, todas elas funcionam por indução eletromagnética, a não ser das placas, né, solar que ficam nas casas, aí é outra coisa. Mas aqui, tá, eu tenho indução eletromagnética aqui, ó. Varia o fluxo magnético dentro dessa espira e vai aparecer uma corrente. Na hora que está aumentando, essa corrente é positiva, na hora que a espira gira, diminui as linhas de campo dentro da espira e aparece corrente negativa. Na hora que aumenta, a corrente é positiva, na hora que diminui, a corrente é negativa. Então, eu vou ter uma corrente alternada. Que nem na bicicleta, quando o indivíduo está pedalando, tem um dínamo lá, que é uma mini turbina ali, na rodinha da bicicleta. E quando o cara vai girando a rodinha, vai uma bobina girando lá, que vai aumentando o fluxo magnético, diminuindo, aumentando, diminuindo. Quando mais rápido for, mais forte é a corrente. A gente vai estudar isso mais adiante, tá? Então aqui eu tenho corrente o que aqui? Corrente alternada. Essa corrente alternada é a que chega na nossa casa. Das usinas, tá? Usinas hidrelétricas é um exemplo, tá? Hidrelétricas. Hidrelétricas. A caneta está escrito tão forte. Das hidrelétricas é a que chega na nossa casa, na nossa tomada, que chega na tomada da casa da gente, né? São correntes alternadas, tá? E as pilhas, as baterias em corrente contínua, tá bom? Assim, ó, outra coisa. A gente pode calcular a corrente, tá? A gente pode calcular a carga, por exemplo, assim, ó, gráficos. Assim, se a gente tiver um gráfico de corrente versus tempo, tá? Se eu tiver aqui, ó, um gráfico de corrente versus tempo, que nem aqui, corrente aqui e tempo aqui, isso aqui for uma corrente contínua, por exemplo, aqui tá 10 segundos, e aqui tá 10 amperes, tá? E aqui, e alguém pergunta para ti, qual é a quantidade de carga que passou nesses 10 segundos? Qual a quantidade de carga em coulomb? Tu pode calcular essa quantidade de carga pela área do gráfico aqui, ó. Essa área aqui vai te dar a quantidade de carga. Então, sempre que tiver um gráfico de corrente em função do tempo, a quantidade de carga pode ser dada, né? Pode ser dado fazendo corrente vezes o tempo, corrente 10 e tempo 10, ou a quantidade de carga pode ser dada pela área que está pintada aqui. No caso, a área que está pintada aqui essa área aqui é um retângulo. Essa área aqui é um retângulo, né, guris? Que é base vezes o quê? Altura. Base aqui e altura aqui. 10 vezes 10. Então, ó, a quantidade de carga é base vezes altura, que é, no caso, 10 vezes 10. Então, a quantidade de carga que passa vai ser 100 coulomb. 100 coulomb. Tá? A quantidade de carga que passa é 100 coulomb. Então, o que é mais importante é que a área do gráfico, até vou colocar de vermelho, tá? Esta área aqui, tá? É igual à quantidade de carga. Essa área aqui vai ser igual à quantidade de carga quando tiver corrente e tempo. E pode cair uma questão para marcar. O que essa área representa aqui? Essa área pode ser assim, ou como pode ser uma corrente diferente, né? Tá? Ou seja, tendo corrente e tempo, tá, eu posso calcular a quantidade de carga fazendo pela área do gráfico.
tá bem? Então eu acho que pelo tempo que a gente está dando aula tá bom, senão fica muito cansativo, né? Vou fazer mais exercício na aula de exercício. Então só existe corrente elétrica na presença do TDP, que é mais importante. E vamos encerrar por aqui. Espero ter ajudado vocês. Tudo de bom, gurizada. Até a próxima aula.